Adição em alcinos. Como acontece? As reações de adição em alcinos ocorrem nos mesmos padrões que a adição em alcenos, porém, nesse caso, por possuir duas ligações π, o alcino pode sofrer duas adições, dependendo da quantidade do reagente adicionado. Verificamos essa situação na equação abaixo. A primeira adição ocorre com a quebra de uma das ligações π do alcino e a adição de um reagente, que no caso é genericamente representado pelos átomos A e B. Na sequência, a segunda ligação π é rompida e a segunda adição acontece, levando então à formação de um segundo produto. Assim como no caso dos alcenos, nós vamos estudar 4 tipos de reação de adição para os alcinos: a hidrogenação catalítica, a halogenação, a adição de aletos e a hidratação de alcinos. A hidrogenação catalítica de alcinos também requer a presença de catalisador, assim como no caso dos alcenos. Porém, nesse caso, o produto formado vai depender da proporção entre os reagentes, ou seja, se nós tivermos 1 mol de alcino para 1 mol de hidrogênio, obtemos um alceno. Se, por outro lado, nós tivermos 1 mol de alcino para 2 mols de hidrogênio, observamos a formação de um alcano. Observe essa situação nas equações abaixo. Na primeira reação, observamos um alcino levando à formação de um alceno. Após a ruptura da primeira ligação π do alcino, ocorre a adição de átomos de hidrogênio a cada um dos átomos de carbono do alcino, produzindo então um alceno. Na segunda equação, o alceno formado na primeira adição sofrerá novamente uma adição com a ruptura da segunda ligação π, ali presente, e a sequente adição de átomos de hidrogênio a cada um dos átomos de carbono desse alceno, produzindo então um alcano. Em resumo, para cada mol de hidrogênio adicionado a 1 mol de alcino, levamos à formação de um alceno. Na adição de mais 1 mol, ou seja, de um segundo mol de hidrogênio, levamos à formação de um alcano. Da mesma forma que a hidrogenação catalítica, a halogenação de alcinos pode dar origem a 2 produtos, dependendo da quantidade de cada reagente utilizado. Verifique essa primeira equação, na qual a 1 mol de alcino é adicionado 1 mol de cloro, dando origem, então, ao aleto 1. Na segunda equação, observe que esse mesmo aleto 1 passa por uma segunda reação de adição, ou seja, adicionamos a ele um segundo mol de cloro, formando, então, um segundo aleto. Esse segundo aleto, você observa que é formado apenas por ligações simples e possui 4 átomos de cloro, ou seja, 4 átomos de um halogênio em sua estrutura. A adição de aletos de hidrogênio segue o mesmo padrão apresentado anteriormente, ou seja, podem ser realizadas 2 adições distintas. Porém, nesse caso, na segunda adição, adotaremos a regra de Markovnikov para chegarmos a um produto final. Verifique a primeira adição. Nesse caso, o nosso alcino em questão, após a ruptura da primeira ligação π, receberá um átomo de hidrogênio, adicionado a um átomo de carbono do alcino, e um átomo de cloro adicionado a um outro átomo de carbono do alcino, levando então à formação do aleto 1. Esse mesmo aleto 1, formado anteriormente na primeira adição, pode passar por uma segunda adição. No entanto, observe que os 2 átomos de carbono que podem ser adicionados, aos quais podem ser adicionados reagentes, têm números de átomos de hidrogênio ligantes diferentes. O primeiro átomo de carbono possui 2 átomos de hidrogênio ligados, ao passo que o segundo átomo de carbono possui apenas um átomo de hidrogênio. De acordo com a regra de Markovnikov, ao adicionarmos um aleto de hidrogênio ou água a uma ligação dupla, o hidrogênio será adicionado ao carbono mais hidrogenado. Portanto, é a esse carbono que o hidrogênio será adicionado, ao passo que o cloro será adicionado ao carbono menos hidrogenado, dando então a origem à formação de um dialeto geminal, ou seja,
um haleto que possui átomos de cloro ligados ao mesmo átomo de carbono. A hidratação de alcinos, ao contrário das reações observadas anteriormente, não permite uma segunda adição. Ou seja, é possível adicionar apenas uma única molécula de água a uma molécula de alcino. Isso é explicado pois, após a primeira adição, o produto formado é um enol, que logo se transforma em um aldeído ou em uma cetona, caracterizando o fenômeno que conhecemos como tautomeria. Esse processo é visualizado nessa equação, na qual, a uma molécula de alcino, é adicionada uma molécula de água, dando origem à formação de um enol, que, em função de sua instabilidade, entra em equilíbrio com um aldeído, ou seja, observamos aí o equilíbrio chamado equilíbrio aldoenólico. Na sequência, temos como exemplo um alcino ao qual será adicionado também uma molécula de água. Porém, nesse caso, os dois átomos de carbono aos quais a molécula de água será adicionada são diferentes. O primeiro carbono não apresenta átomos de hidrogênio ligado, ao passo que o segundo átomo de carbono possui um átomo de hidrogênio ligado. De acordo com a regra de Markovnikov, ao adicionarmos água ou um haleto de hidrogênio a uma ligação dupla ou tripla, o hidrogênio será ligado ao átomo de carbono mais hidrogenado, ao passo que, nesse caso, a hidroxila será ligada ao átomo de carbono menos hidrogenado. O produto formado será um enol, que, novamente, em função de sua instabilidade, será transformado em uma cetona, caracterizando o equilíbrio que chamamos de equilíbrio cetoenólico.